Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Estamos de volta em mais um vídeo. Eu estou lendo um livro, tá? Que é o Movidos pela Eternidade, do John Bevere. E esse livro fala muito sobre o julgamento final, né? E tem muitos aspectos interessantes nesse livro. Tem um capítulo aqui do livro, que é o capítulo 5, que fala do julgamento de uma das pessoas, que ele traz uma alegoria do livro, mas tem um assunto que me chamou a atenção e que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu grifei, né? Sublinhei algumas partes aqui do livro para poder compartilhar com vocês. Então fala assim: os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Isso está lá em Salmo 115, 16, tá? Do jeito que eu li aqui é na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Talvez a sua Bíblia tenha uma outra tradução e esteja um pouco diferente, tá bom? Então seria a responsabilidade de Adão proteger não apenas a si mesmo, mas toda a criação do arqui-inimigo de Deus, vamos colocar assim, né? Que é o diabo, Lúcifer, né? Deus em nenhum momento ele queria ter robôs. Então ele colocou Adão e Eva no jardim, né? E deu livre-arbítrio para que eles pudessem escolher livremente amá-lo e obedecê-lo. Parte desse princípio. Então Deus é um criador. Ele poderia ter criado Adão e Eva e ter colocado ordem para eles adorá-lo e amá-lo, mas não. Ele não queria pessoas programadas. Claro, Deus ele traça um plano para cada um, mas ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa ter a nossa escolha, né? É uma forma dele provar os nossos corações. Quando Deus colocou então Adão e Eva no jardim, ele mostrou tudo que tinha no jardim, todas as árvores, falou que eles poderiam comer livremente de todas as árvores, menos de uma. E sobre aquela uma ele falou que se eles comessem aquele fruto, eles morreriam, né? Não que eles morreriam imediatamente, mas é que assim, eles teriam desobedecido a Deus, teriam escolhido não amá-lo e respeitá-lo, e por causa disso o pecado entraria, né? E traria como consequência a morte. Então Lúcifer sabia também dessa árvore, né? Então o Senhor mostrou ao homem que ele seria cortado da vida de Deus e assumiria a natureza de Lúcifer, que é a morte. Então Lúcifer foi lá e enganou a Eva, pervertendo o caráter de Deus aos olhos dela. Ele conseguiu tirar o foco da Eva de todas as árvores. A Eva passou a não olhar mais para todas as árvores que ela poderia comer. Ela só conseguia ver a árvore proibida. Isso te lembra alguma coisa, né? Hoje no mundo as pessoas só pensam naquilo que elas não podem ter, naquilo que é de outra pessoa, sempre estão cobiçando o que é do próximo, nunca estão contentes com o que é delas, né? Então isso é uma ilusão de Satanás que ele coloca na vida das pessoas, né? Tirando realmente assim o caráter de Deus, né? E olha só o que o autor fala aqui. Uma vez que a Eva considerou a árvore como sendo boa, benéfica e agradável, ela comeu, porque agora via o Senhor não mais como alguém, via o Senhor como alguém que tira e não mais como o doador que ele realmente é. Então o diabo conseguiu perverter na vida de Eva esse caráter de Deus, e ela começou a acreditar que Deus tinha tirado dela a capacidade de julgar as coisas, né? Quando na verdade Deus sempre falou a verdade para o homem, né? Mas até esse momento a humanidade ainda não havia caído. Foi quando o seu marido tomou parte naquilo que a criação de Deus assumiu a natureza de morte. Por isso o pecado de Adão foi maior. Ela foi enganada, ele não. Aí fala assim, ó, antes da traição de Adão, os animais não devoravam e comiam carne, não morriam. Não existiam tornados, terremotos, furacões, fome e doenças e pestes também não existiam. Tudo isso foi o resultado do homem não guardar o que Deus confiou aos seus cuidados.
Agora, não somente a humanidade tinha natureza de morte, como toda a criação. Lá em Romanos 8, 20 e 21 diz assim: contra a sua vontade, tudo na terra foi sujeito à maldição de Deus. Toda a criação aguarda o dia em que se unirá aos filhos de Deus na gloriosa libertação da morte e da corrupção. Então, toda a criação caiu na maldição da morte por causa da transgressão de Adão, né? Que era o que tinha sido mais alertado, né? A natureza não foi amaldiçoada com a morte por sua escolha, mas pela insubordinação do homem a Deus. Adão não protegeu o que foi confiado aos seus cuidados. Adão submeteu não só a natureza, mas a si mesmo, a sua esposa e todas as gerações futuras ao que originalmente a maldição de Lúcifer, o que era originalmente a maldição de Lúcifer, né? A separação de Deus. Isso eu achei muito forte. Porque quem tinha sido ministrado, alertado sobre tudo, principalmente foi Adão, e ele tinha a responsabilidade de estar cultivando tudo que estava no jardim do Éden, né? Então, quando ele errou, aquele erro dele não trouxe a consequência somente para ele, mas trouxe para tudo que estava no jardim, para sua esposa e para todas as gerações, né? E então, por um só homem entrou o pecado, que foi Adão, mas graças a nosso Deus, por um só homem entrou a redenção, que foi através de Jesus Cristo. Amém por isso, né? Nós temos uma segunda oportunidade. Mas o que me chamou muita atenção quando eu li esse trecho do livro, eu trouxe para os dias atuais e eu pensei assim, nós que somos pais, né? A importância de nós termos assim uma vida de temor ao Senhor, uma vida de obediência ao Senhor, porque se nós errarmos e pecarmos, nós estamos trazendo a maldição da morte não só para as nossas vidas, mas para a vida dos nossos filhos, né? Hoje em dia as pessoas, elas não estão assim trabalhando muito os seus filhos, não estão trabalhando muito o caráter deles. A gente vive num mundo globalizado, então a gente entrega na mão dos nossos filhos celular, tablet e deixa eles lá, porque dessa maneira a gente tem um pouco de tempo livre, eles ficam distraídos e nós temos um pouco de tempo para descansar, para fazer o que a gente gosta. E isso é uma enganação do diabo pura, né? Não que eu seja contra você dar algo para o seu filho, meu filho e minha filha tem tablet, tem celular, mas a gente tem períodos que a gente senta, que a gente fala sobre a palavra de Deus. Eu sempre oro com os meus filhos, toda vez que a gente vai para a escola, em alguns momentos do dia, em algumas situações. Eu sempre tento falar de alguma coisa na minha vida, trazendo a palavra de Deus sobre esse fato, mostrando que eu dependo dele. Então, assim, a gente não pode se omitir na criação dos nossos filhos. A gente não pode deixar que a escola eduque os nossos filhos, né? A escola, ela vai passar a educação acadêmica que os nossos filhos precisam, mas a educação de caráter, da formação da personalidade, somos nós que somos os responsáveis por isso. E por mais que você fale, tá? Por mais que você ensine falando, os seus filhos realmente vão aprender aquilo que você reproduz, aquilo que você é, né? E um pouquinho para frente aqui do livro, ele fala o seguinte: crente, entre aspas, que fica habitualmente no pecado, verdadeiramente não é um crente, porque aquele que crê realmente no Senhor, como seu Senhor e Salvador, ele tem que manifestar a natureza de Deus na vida dele. A natureza de Deus não tem pecado. Não que você não vai pecar nunca, não, nós somos humanos e a gente infelizmente erra, mas você ficar persistindo no mesmo erro, no mesmo pecado, isso demonstra que você não está levando a vida com Deus a sério, né? E uma das formas da gente identificar que uma pessoa é uma cristã genuína não é por aquilo que ela diz, mas é pelos frutos que ela apresenta. Então, os nossos filhos, eles aprendem pelos frutos, pelo exemplo, por aquilo que você é, por aquilo que você faz, e não pelo que você fala.
Então a gente precisa acordar, a gente precisa entender que nós somos a autoridade que Deus constituiu sobre a vida dos nossos filhos. Como autoridade, Ele nos deu um determinado poder, uma influência sobre a vida dos nossos filhos. E o que acontece é que as pessoas não estão usando isso da maneira correta, estão deixando seus filhos largados, a fala de qualquer pessoa. A gente precisa estar mais atento, a gente precisa estar em espírito, ouvindo a voz do Senhor, reconhecendo o que está acontecendo com os nossos filhos para poder revidar aos ataques do inimigo, porque hoje nós temos vivido uma época onde o inimigo ele não entra mais com a possessão na vida da pessoa, ele não se manifesta mais antigamente como os demônios possuíam o corpo da pessoa, não. Ele trabalha na mente, ele trabalha nos sentimentos de uma maneira sutil, e se nós não estivermos conectados com o Senhor, tendo contato com a sua palavra, vai ser difícil a gente identificar os ataques do inimigo sobre a vida dos nossos filhos, e pode ser tarde demais. Então nós precisamos nos reconectar com Deus, nós precisamos estar atentos, vigilantes, orando. Nós temos responsabilidade pela vida dos nossos filhos, nós somos responsáveis por onde eles vão passar a eternidade, porque até ele formado, eles estão debaixo da nossa supervisão, e quando nós formos à presença de Deus, nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fizemos pelos nossos filhos, por aquilo que nós ensinamos, por qual caminhos nós mostramos para ele que eles deveriam seguir. Então nós não podemos nos omitir. Se você colocou um filho nesse mundo, você tem que ter a responsabilidade por ele, você tem que não só dar aquilo que ele quer, você tem que dar aquilo que ele precisa, que é a sua presença, que é o seu ensinamento, que é o seu exemplo. E para você ter um bom exemplo, você precisa ter o temor do Senhor, você precisa buscar a palavra dele, você precisa entender como que é um pai e uma mãe segundo a vontade de Deus. Não é fácil ser pai e mãe, não é fácil, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, se você está tendo um problema e você não está sabendo como lidar, peça para o Espírito Santo te mostrar o que você deve fazer, como você deve agir, o que você deve falar. Procure na Bíblia, você vai encontrar as respostas. A Bíblia é o nosso manual de funcionamento. Sabe quando você compra um produto que ele tem um manual? A Bíblia é o seu manual. Você está com uma dúvida? Busque a resposta nela. Deus deixou para nós tudo explicado, mas nós pecamos, como a palavra diz, por não conhecermos as Escrituras. Os nossos filhos estão sob a nossa responsabilidade. Um dia nós vamos ter que prestar contas. Nós vamos prestar contas de tudo aquilo que Deus nos deu nessa vida. Sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos e principalmente sobre os nossos filhos. Então nós precisamos despertar. Nós somos os primeiros intercessores da vida dos nossos filhos. Nós não podemos passar a responsabilidade de salvação, a responsabilidade de conhecimento de Deus para a igreja. Nós não podemos esperar que a escola eduque os nossos filhos. Nós temos que ser presentes na vida deles. Hoje em dia o número de suicídios é muito grande. Por quê? Porque os adolescentes não se sentem importantes, não se sentem que eles fazem parte de uma família, não sentem que os pais têm interesse pelo que eles estão sentindo. Então tudo isso se torna uma ferramenta na mão do inimigo para ceifar a vida dos adolescentes, dos jovens, das crianças. Então nós, como pais, precisamos estar atentos, precisamos nos posicionar corretamente, precisamos ser os intercessores dos nossos filhos. Nós devemos orar por eles, nós devemos pedir pelo seu futuro, colocar a mente deles debaixo da obediência do Senhor, orar para que o Espírito Santo habite neles e mostre para eles o caminho certo a seguir. A gente não pode se omitir a isso. E quando eu li essa parte aqui do livro que eu comentei com vocês, automaticamente assim, o Espírito me levou a pensar nessa hierarquia de nós como pais e temos os nossos filhos debaixo da nossa cobertura espiritual, e como isso tem sido esquecido, tem sido deixado de lado, e nós precisamos resgatar a intercessão, o cuidado, sabe? Ensinar os nossos filhos no caminho correto, não deixar que o mundo que está pervertido ensine eles, porque o mundo vai ensinar
tudo aquilo que é errado. E existe veículo para todo lado para isso, mas nós precisamos estar atentos. E esse vídeo é um clamor a você que é mãe, a você que é pai. Repense em como você está agindo com seus filhos. Eu sei que não é fácil ser mãe e ser pai. Às vezes é difícil, às vezes os nossos filhos acham que a gente está podando eles, às vezes os nossos filhos acham que nós somos os piores pais porque nós dissemos não. Mas o Espírito Santo, ele nos assiste e ele vai nos ajudar a tomar a posição correta. Quando você não souber o que fazer, que atitude tomar, eu tenho certeza que se você pedir a direção do Espírito Santo, ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Nós precisamos estar quebrantados, nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus para que a gente possa fazer a diferença na sociedade através da vida dos nossos filhos. Nós já não representamos mais o futuro. Quem representa o futuro é os nossos filhos. E o que nós estamos passando, o que nós estamos deixando de legado para eles? Nós precisamos rever justamente essas heranças espirituais, porque nós estamos muito preocupados em deixar heranças materiais, mas e as espirituais? São elas que realmente contam, são elas que vão fazer a diferença. Vocês têm que entender que a nossa vivência nesse mundo é muito breve e passageira, mas existe uma eternidade. Nós não conseguimos, por mais que a nossa mente tente, nós não vamos conseguir imaginar a eternidade como Deus sabe que ela é. Mas é algo que vai durar para sempre. E só existe 2 lugares de eternidade: o paraíso e o inferno. Sei que não é um vídeo fácil de estar falando aqui, porque hoje em dia o evangelho é mais fácil, né? A gente só fala de salvação, de graça, de tudo aquilo que é bom, mas não tem como fugir. A palavra de Deus, ela é completa e ela diz, sim, nós somos salvos, mas ela diz que nós vamos ser julgados também pelos nossos atos. O que está no nosso coração? Se nós estamos fazendo algo por exaltação própria ou porque Deus nos incumbiu daquilo, o Senhor vai estar pesando no nosso coração. E a gente não pode se omitir, a gente tem que despertar. O tempo está se aproximando. A minha geração já não é mais o futuro. A minha geração não é mais o futuro. Nós já estamos chegando nos nossos tempos finais. O futuro são hoje os nossos filhos, os nossos netos. Mas o que vai ser desse futuro se nós não transmitirmos a verdade do Senhor, que está tão esquecida, que está tão deturpada? Então nós precisamos sim ter essa responsabilidade de saber para onde nós vamos na eternidade e aonde os nossos filhos também vão. Será que eles vão para um lugar ruim por causa da nossa omissão? Por causa da nossa falta de vontade de falar a verdade da palavra de Deus? Então, irmãos, é um alerta, nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar desse sono que o inimigo colocou na vida dos crentes, sabe? Não foi nos levando para a apostasia, como fosse sabe quando você é levado por uma onda no mar, assim, você perde o controle? Não. Deus nos chamou para sermos autoridade. Ele nos deu o controle. Quando Jesus veio e morreu no nosso lugar, ele reconectou a autoridade que Deus tinha dado para Adão lá no Jardim do Éden, que ele perdeu. Jesus reconectou. E você que hoje aceitou Jesus e que o segue, você tem essa autoridade, principalmente sobre a vida dos seus filhos. Ninguém mais pode impor as mãos sobre ele e ter mais autoridade do que você, que é o pai e a mãe. Então você tem que parar de pensar só em si, infelizmente. É duro o que eu vou falar, mas o mundo leva a gente a pensar só em si. Nós temos que parar com isso e temos que entender que os nossos filhos dependem de nós. Por mais independente que eles possam parecer, eles são crianças e eles precisam ser instruídos da forma correta. E quem tem que fazer isso são os pais. Então nós precisamos acordar, precisamos nos colocar na posição que Deus nos chamou e educar os nossos filhos
não só com boas maneiras, mas com a palavra do Senhor, que é verdade e vida, e que nos levará a uma eternidade na presença de Deus e nos tirará do lago de fogo do inferno. Me desculpa, esse vídeo foi muito forte, pode ser sim que eu vou receber muitas críticas aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que antes de eu estar falando aqui para vocês, isso falou muito comigo. Eu tenho pensado já há um bom tempo no que eu tenho contribuído para a vida dos meus filhos. E eu tenho tentado a cada dia, me esforçado a cada dia a tentar demonstrar o caráter do Senhor, a tentar mostrar qual é a vontade do Senhor, mostrar que Ele é bom, mas que Ele também é um juiz e que Ele também vai olhar tudo que nós fazemos, a atenção do nosso coração. Então eu não posso negligenciar na vida dos meus filhos a verdade da palavra. Como essas palavras falaram muito comigo, e quando eu li essa parte do livro, eu relembrei esse insight que Deus me deu um tempo atrás, eu queria compartilhar com vocês, porque nós não podemos abandonar as nossas crianças nesse mundo, senão eles vão se perder. Nós temos a responsabilidade de levar eles para o caminho certo. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Me perdoa se de repente eu possa ter te ofendido, não foi a minha intenção. A intenção nesse vídeo é nos trazer um despertamento, nós precisamos acordar, nós precisamos nos posicionar, porque é chegado o tempo final e nós precisamos fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Deus nos deu para cultivar, nós precisamos cultivar da maneira correta. Bom, eu espero que esse vídeo tenha causado um impacto positivo na sua vida, que você tenha entendido da maneira correta o que eu passei aqui, que Deus falou comigo, que eu tenho tentado fazer na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família. Espero que sirva de inspiração, que ajude vocês a retomar o caminho que Deus nos chamou. Um beijo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e os fortaleça para que vocês façam aquilo que Ele designou para cada um.